Deus diz assim, ó, eu vou ler, vocês acompanhem, porque a gente não tem ela aqui hoje. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém? Glória a Deus. Meu amado, essa passagem aqui fala coisas maravilhosas para o nosso coração. Jesus está contando uma parábola, esse capítulo de número 15 de Lucas, Jesus está nessa hora aqui contando uma parábola para explicar coisas espirituais àqueles que ouviam. E a Bíblia aqui nos relata essa história que Jesus contou do filho pródigo, e nós vamos concentrar no início dessa mensagem na vida do filho pródigo. A palavra de Deus mostra que ele tinha 2 filhos de um homem muito rico, e um deles não queria mais ficar dentro de casa, queria ir para o mundo, queria viver outras experiências, e ele chegou para o seu pai e falou, pai, me dá minha parte da herança, porque eu quero ir embora, eu quero ir viver outra vida, eu quero sair daqui, quero conhecer outros lugares. E a Bíblia nos mostra, presta atenção, que o pai não se opôs a isso. O pai desse filho pródigo, ele não ficou argumentando com o filho para que o filho permanecesse dentro de casa. Sabe por que o pai não fez isso? Porque aqui a Bíblia, o pai está sendo representado aqui na figura do pai, o próprio Deus. Jesus está contando uma parábola e aqui o pai representa o próprio Deus. Porque é que o pai não se opôs ao filho sair de casa, ao filho ir para o mundo, ao filho ir viver as experiências que ele queria viver. Sabe por quê? Por causa de um motivo. Porque Deus conhece o coração do homem. E o pai sabia que não adiantava querer segurar aquele filho lá, se o coração do filho já não estava mais dentro da casa.
Por que é que o pai deixou o filho ir? Porque o pai viu que o coração do seu filho já tinha ido antes. O coração do filho não estava mais no lar, não estava mais em ficar na presença do pai. E como o pai conhecia o coração do seu filho, assim como Deus conhece o nosso coração, Deus permite que as pessoas vão no caminho que elas escolherem. E Deus não fica, muitas vezes a gente como crente, a gente age até de uma certa imaturidade nisso. Porque às vezes uma pessoa quer sair de dentro da casa do pai, e aí a gente fica ali insistindo e buscando argumento, buscando criar situações para prender alguém dentro da casa do pai, sendo que nem Deus faz isso. Por quê? Porque quando a pessoa fala que ela quer ir, é porque o coração já foi. A última coisa é a boca que professa. A primeira coisa é o coração. Quem sai da igreja é porque o coração já foi há muito tempo, meu irmão. O cara está criando a coragem para ele levar a carcaça junto com o coração, porque o coração já foi. E ali, Jesus está explicando isso para os discípulos. Mas você vai ver como Deus é maravilhoso. Jesus está ensinando para os discípulos, falando: olha, um filho dentro de casa, pai rico, vida boa, tinha tudo do bom e do melhor, mas ele quis ir embora, ele quis sair da presença do pai. E o pior ali não é sair da casa do pai, é sair da presença do pai, porque ali é uma parábola para explicar coisas espirituais. E é por isso que eu te digo isso aqui agora com temor no meu coração, porque muita gente acha que sai da igreja e que a presença de Deus vai junto com ele, mas não vai, porque o pai não foi junto com o filho, o pai permaneceu na casa. E tem gente que fica na ilusão pensando: não, eu vou dar uma voltinha no mundo, eu vou ali experimentar outras coisas, mas Deus vai comigo, eu vou sair da presença dele, mas ele não vai me largar, ele vai me acompanhar. Meu irmão, não é isso que Jesus ensinou. Jesus está ensinando ali o seguinte: o pai está presente na casa tem provisão, proteção, providência, porque o pai está na casa. Quando o filho deseja ir embora e vai embora, ele vai, mas o pai não vai atrás. O pai permanece onde ele estava. Sabe por quê? Porque o nosso pai não vai ficar carimbando erro, que o nosso pai não vai ficar validando pecado. O nosso pai não vai emprestar a presença dele para falar que o que está errado está certo. Então Jesus está mostrando aqui em primeiro lugar o seguinte: o filho quis ir, o pai não se opôs. Por quê? Porque o coração já tinha ido. O coração foi. Depois que o coração foi, ele foi atrás do coração dele, dos desejos que ele tinha, das aspirações que ele criou no coração dele. E aí a Bíblia nos mostra uma coisa interessante, que é talvez o mais forte nessa história, que fala sobre quem é o nosso pai, qual o caráter, o coração do nosso pai, Flávio. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse filho saiu para o mundo, gastou toda a sua herança, foi lá e deu tudo errado, e foi trabalhar como para receber a comida dos porcos, passando fome, até que ele se arrependeu no seu coração, e lá no íntimo do seu coração, porque a Bíblia diz que ele não ficou falando com ninguém, a Bíblia mostra que ele falou para ele mesmo, ou seja, ele no íntimo do coração dele, ele se arrependeu, e ele falou: poxa, eu estou aqui passando fome, lá eu era filho, mas até os empregados do meu pai, até os jornaleiros, aquele que trabalha pela jornada, até os empregados do meu pai comem pão à vontade, e eu aqui comendo comida de porco. Ele falou: vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Ele não contou para ninguém o que ele estava pensando.
antes dele se colocar o caminho de volta para a casa do pai, o coração dele tinha retornado primeiro. Ele começou a sentir saudade da casa do pai. As emoções dele começaram a levar ele de volta para a casa do pai. No coração dele, ele passou a desejar estar na casa do pai de novo. Ou seja, aí quando o coração já tinha voltado para a casa do pai, o desejo já era a casa do pai. Ele queria viver de novo o que tinha na casa do pai. Depois que o coração foi, ele pegou e levou a carcaça junto. E voltou para a casa do pai. Mas olha o mistério. Quando o pai está na casa, e esse filho aponta lá na frente na estrada, o filho está vindo na direção do pai. O pai não sabe da história do filho, porque o pai não foi acompanhar o filho. O pai ficou na casa. Mas o filho vem andando na direção da casa. A Bíblia diz o quê? Que quando o pai viu, o pai correu ao encontro do filho, abraçou e beijou ele, sem que o filho dissesse uma única palavra. Só depois que o pai já tinha se jogado em cima dele, que o filho começou a se arrepender com os lábios. E falar: pai, perdoa, eu errei, eu fui insensato, eu não devia ter saído daqui. Mas antes do filho confessar o arrependimento, o pai já tinha corrido na direção dele e abraçado ele. Por quê? Porque Deus sabe que quando a pessoa entra por essa porta, é porque o coração chegou primeiro. Quando o filho veio na direção da casa, o pai já sabia que havia sido feita uma transformação no coração do filho. O coração levou e o coração trouxe de volta. E aí, como o coração do filho tinha sido transformado, o pai correu para junto dele. Presta atenção que Deus está falando com você. Quando o nosso coração muda, a gente atrai a presença do Pai. Você está entendendo o que Deus está te falando? O pai está aqui na casa, o filho está também. Aí o coração do filho está todo podre, todo errado, desejando o mundo, desejando o pecado. Aí o filho fala: eu estou indo embora. O pai: toma aqui o que você quer, pode ir, porque eu sei que seu coração não está mais aqui. Mas quando o coração do filho é transformado, e o filho se põe a caminhar na direção do pai, ele não precisa falar nem nada, o pai já corre até ele, abraça, beija, e fala que ama, e fala: que bom que você voltou, meu filho. Quando o nosso coração muda, a gente atrai a presença do Pai. Quando o seu coração muda, antes de você começar a falar: Deus, perdoa, eu falei mentira, Deus, perdoa o meu pecado, perdoa, Deus, porque aquele dia eu tive um olhar maligno. Se o seu coração mudou, ele já veio ao seu encontro, ele vai ao seu encontro. Porque a Bíblia diz que Deus esquadrinha o coração do homem. Sabe o que atrai a presença de Deus? É o nosso. Diga para o seu irmão: é o seu coração que atrai a presença de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Aí é diferente. Não adianta ficar tentando segurar aqui dentro quem o coração foi embora. Agora, quem está lá fora e o coração é transformado, pode ficar tranquilo, porque o pai mesmo corre lá ao encontro dele, abraça, beija e traz ele aqui para dentro da casa. Não adianta a gente querer ficar olhando as coisas exteriores, porque Deus julga as nossas intenções.
as motivações do nosso coração. É aqui, no nosso coração, que está a verdade sobre nós. Quantas vezes, meu irmão, a gente já viu gente que parece que está na igreja é um sacrifício. E quantas vezes a gente vê gente lá fora que às vezes ainda nunca pisou na igreja, mas na primeira oportunidade que tem, a gente fala de Deus, pessoas se derramam, entregam. A presença de Deus é atraída por um coração quebrantado de verdade, por quem está com o coração reto na presença dele. Por isso que o resto não adianta, tem que estar entregue ao nosso coração. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos por 1 minuto. Seja sincero com Deus sobre o seu coração. Seja verdadeiro com Ele nessa hora. Sobre onde está o seu coração. Seu coração está na casa do Pai ou está no mundo lá fora? A gente clama tanto pela presença dele, não precisa tanto esforço, se o nosso coração estiver reto, se o nosso coração estiver realmente querendo. Aqui, como a gente viu nessa história, o filho não precisou falar nada, mas o pai sabia que o coração estava de volta, e o pai correu ao encontro dele. O que Deus quer é que a gente entenda que Ele deseja o nosso coração, que é o lugar do nosso amor, do amor que a gente tem que ter por Ele. A palavra de Deus fala muito a respeito disso, da importância da verdade do Evangelho entrar no nosso coração, e não ficar só na aparência exterior, só na nossa mente. Tem gente que conhece tudo da Bíblia, sabe a palavra de cor e salteado, de frente e de trás, mas a palavra não entrou no coração. A palavra na mente não transforma. O que transforma e faz surgir a nova criatura é quando a palavra que entrou no ouvido, foi processada na mente, desce para o coração. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós vamos ter que ir junto, aí você vai ter um tiquinho de paciência para me folhear aqui. Olha o que a palavra de Deus diz. Mateus capítulo de número 15, versículo de número 8. Mateus 15, versículo 8. A palavra de Deus diz assim, este povo, Jesus falando, se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É o filho pródigo. O filho está na casa, o filho estava lá perto do pai. Às vezes fala: bênção, pai, ô pai, eu te amo. Mas o pai está vendo que o coração está longe. Aí o filho quer ir embora, o pai, vai embora, porque não adianta eu tentar segurar o seu corpo aqui se o seu coração não está mais em mim. O nosso coração é que tem que estar no Senhor. Não adianta a gente honrar Deus com os nossos lábios se o nosso coração está longe dele. Coração, meu amado, fala daquilo que é importante de verdade para nós. Você já viu quando você vira para uma pessoa que você gosta muito e fala assim para ela: olha, você mora no meu coração. Por quê? Porque dentro do coração estão as coisas que são importantes para nós. O meu time de futebol é o meu time do coração. Por quê? Porque é o que é importante para mim. Quem está entendendo o que Deus está falando? Aí Jesus falou assim: olha, me honra com os lábios. Esse povo se aproxima de mim, me honra com os lábios, mas o coração está lá fora. O coração está longe. O coração não está na minha presença. O
O coração não está me desejando, não está desejando as minhas coisas. É por isso, meu amado, deixa eu falar para vocês. Eu não acho que a gente deva insistir com ninguém para a pessoa, por exemplo, Gisele, vir no culto ministrar. Eu não faço isso. Se eu chegar um dia aqui e a gente não tiver nenhum levita, não acontece, que a nossa igreja é cheia de gente que adora o Senhor, que é de coração e ama. Estou dando um exemplo, amém, igreja? Para vocês entenderem. Mas se a gente chegar um dia que não tiver nenhum levita para tocar um instrumento ou cantar, nós vamos colocar um playback. Mas nós não vamos obrigar ninguém a subir aqui, porque não adianta subir aqui forçado se o coração estiver lá fora. A presença de Deus não vem. Está entendendo? A presença de Deus vem quando quem sobe aqui está com o coração ardendo aqui, ó, por causa dele. Eu vou lá porque eu vou adorar Ele, vou cantar para Ele, vou tocar para Ele. Meu coração arde pela presença dEle. Aí não precisa nem fazer força. A gente pode errar uma palavra pregando, a gente pode desafinar tocando, mas o nosso coração está aqui. Sabe o que Ele faz? Ele vem e pula em cima de nós e abraça aí. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Mateus, capítulo de número 22, Mateus 22, 37, a partir do 34, a Bíblia diz assim, ó, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes, presta atenção, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o mandamento mais importante? Jesus falou, é esse aqui, amarás o Senhor teu Deus. Aí Jesus vai falar as maneiras como tem que amar a Deus. Qual é a primeira maneira que Jesus cita? Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu. E se ele pôs em primeiro lugar, é porque é mais importante que os outros. Aí depois ele fala, aí depois de toda a sua alma, que são suas emoções, e depois de todo o seu pensamento, que é o seu intelecto racional. Mas primeiro lugar é amar o Senhor teu Deus de todo o seu coração. E Ele conhece o nosso coração. Quando a gente fala isso aqui, a gente precisa explicar isso para o mundo. E você vai ter chances de explicar isso para o mundo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu amo a Deus. Como é que a gente vai medir de verdade quem ama a Deus e quem não ama a Deus? Meu amado, só tem uma fórmula. Porque ali ele vem falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com o teu pensamento, de todas as formas ele está dizendo. E como é isso? É o seguinte, quem ama a Deus, guarda os seus. Aí a pessoa fala assim, não, eu amo Deus, pastor, tem nada mais importante na minha vida do que Deus. Aí você fala, tem como você medir isso? Tem. Se ama a Deus, guarda os mandamentos. Se ama a Deus, se interessa pela palavra. Se ama a Deus, busca viver a palavra. É isso, está entendendo, meu irmão? Para a gente tirar as pessoas da superstição e levar elas para verdadeira vida e adoração com Deus. Porque a gente ficar falando que a gente ama um Deus, que a gente não quer saber o que Ele fala, a gente não quer saber dos mandamentos dEle, a gente não se importa com o caráter dEle, isso é superstição. Aí você pode pegar esse Deus e trocar por um badulaquezinho qualquer, pendurar no pescoço, que é a mesma coisa. Deus de verdade, o Deus da Bíblia, quem ama a Deus, se interessa pela palavra. A palavra é que revela o nosso amor pelo Senhor.
O nosso relacionamento com a palavra é tão forte quanto a presença dele é real no nosso coração. Quanto mais Jesus está no coração de uma pessoa, mais ela se envolve com a palavra. Porque a palavra é ele. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não tem jeito de falar que ama Jesus e recusa a palavra. Por quê? Porque ele é a palavra. Então significa: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Significa que a gente vai amar o Senhor Deus de uma tal maneira que a palavra dele vai entrar no nosso coração. E se está no coração, significa que ela é importante. Seu filho mora no seu coração, sua mãe está no seu coração, seu time, o Ideu é atleticano, o Galo está no coração do Ideu, o outro, você está entendendo o que Deus está falando? Então, se é importante, mora no seu coração. Então Deus está falando: se eu sou importante para você, a minha palavra tem que estar dentro do seu. A palavra de Deus nos mostra que depois que Judas traiu a Jesus, eram 12, presta atenção aqui, eram 12 discípulos. E aí Judas traiu a Jesus e se enforcou, ele suicidou. Aí os discípulos, depois que Jesus subiu ao céu, os discípulos falaram: a gente precisa trazer um para substituir Judas, para que a gente tenha mais uma pessoa para ajudar nesse trabalho da fé, de espalhar esse evangelho, de falar de Jesus. E aí eles foram decidir quem seria entre a multidão que seguia Jesus. Tinha os 12, Judas saiu, suicidou porque entregou a Jesus. Aí tinha um monte de gente que ainda andava com eles, e desses aqui eles tinham que tirar um para substituir Judas entre os líderes. Aí a Bíblia mostra como é que foi feita essa escolha. Versículo 24, Atos 1, 24 diz assim: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, porque eles já tinham separado os dois. No 23 fala assim: e apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Aí no 24, e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Qual foi a oração que os discípulos fizeram para escolher quem ia ser um dos 12? Eles falaram assim: Senhor, o Senhor sabe entre os dois aqui qual é o mais inteligente, mostra para a gente qual é o mais inteligente. Foi isso que eles fizeram? Eles falaram assim: Senhor, o Senhor sabe qual dos dois aqui é mais corajoso, fala para a gente qual é o mais corajoso, que ele vai ser com a gente. Foi isso que eles fizeram? O que é que eles falaram? Senhor, tu conheces o... É assim que Deus escolhe. Presta atenção, porque Deus está te falando algo forte aqui nessa noite. Sabe como que Deus escolhe? Vendo o seu coração. Assim que eles fizeram. E aí Deus mostrou qual dos dois era, e esse foi levantado como apóstolo. Não é que o outro era ruim, era discípulo, mas para aquela missão específica precisava de alguém que Deus conhecia o coração. E foi escolhido dos dois a Matias para ser um dos 12. Palavra de Deus. Quem está entendendo aí que Deus está falando aqui nessa noite? Mano? E a Bíblia diz que o escolhido foi Matias, que virou um dos 12. Por último, eu quero deixar para você um versículo, Mateus 13. Vamos pegar a partir do versículo 13, Mateus 13, 13.
Diz assim, ó: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Olha que loucura. Jesus está falando de uma profecia de Isaías, sobre um povo, sobre pessoas que apesar de ouvir a palavra, apesar de ver as coisas, não enxergam, apesar de ouvir, não escutam o que está sendo dito com elas. Por quê? Porque o coração delas está duro. Elas não deixam o evangelho entrar no coração. E aí Jesus vem falando da profecia, e essa profecia fala, por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não vejam com seus olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o... Mas peraí, a gente compreende com a mente, é ou não é? Você vai fazer uma conta, como é que você vai aprender as matérias lá do curso que você faz? Com o intelecto, é com a sua mente. Então, se a Gisele for me explicar algo do serviço dela, ela vai me explicar para me entender com a minha mente, com o meu intelecto. Mas ali Jesus está citando um texto que fala diferente, que fala que o povo ouve com o ouvido, vê com os olhos, recebe a palavra, mas não compreende com o coração. Por quê? Porque é aqui no coração que é o lugar final do evangelho. O evangelho entra pelo ouvido, você raciocina aqui sobre ele, e é por isso que a Bíblia fala que Deus deseja o nosso culto racional. Você tem que entender o evangelho, você tem que analisar as coisas que estão sendo ditas, você tem que provar a Deus. Você pode questionar a Deus que Ele vai te explicar, mas tudo isso não vai adiantar se você não entender o evangelho com o seu coração, como algo que seja importante na sua vida. Se você não deixar ele entrar, é igual quando a pessoa vira para você e fala assim: eu segui tal caminho na vida, porque eu decidi seguir o meu coração. Está entendendo como o coração? Por isso que a Bíblia fala assim: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Por quê? Porque lá é o lugar mais importante que tem. Lá é o lugar mais importante que tem. Tem gente que às vezes nem consegue compreender tão bem o evangelho no intelecto, não aprofunda, não tem o desejo né? Ou às vezes tem dificuldade de compreender tudo que está ali de Gênesis, Apocalipse, mas tudo que vem ao ouvido permite entrar no coração. E se entrou no coração, pronto, compreendeu com o coração, surge uma nova criatura. A vida é transformada, a presença de Deus se manifesta, Deus se aproxima. Quando você compreende o evangelho com o seu coração, entrega o seu coração para Deus de verdade, deixa essa palavra entrar no seu coração, que é o lugar que guia você. A gente geralmente faz o que o nosso coração manda. Então significa que se o evangelho entrar no seu coração, o evangelho vai começar através do seu coração te guiar para o centro da vontade de Deus, para o caminho que Deus espera. E aí, quando isso acontece, e Deus olha lá de cima, Deus vê o coração do Robson,
Deus, o Robson não precisa nem de falar nada. Às vezes o Robson entra aqui na igreja, ou eu entro, tem dia que eu entro aqui na igreja, já pensando assim, Deus, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá naquela sala lá do fundo, dobrar meu joelho, porque eu preciso falar com o Senhor, pedir o Senhor perdão de um monte de coisa antes de eu pegar nesse microfone, porque senão o Senhor vai me matar aqui em cima. Mas na hora que eu entro, se é isso a verdade no meu coração, antes de eu abrir meus lábios, Deus já se aproxima, porque o meu coração entrou primeiro do que eu na presença dele. Ele viu a verdade no meu coração, e aí a presença dele se manifesta. E é isso que Deus quer de mim e de você, que a gente traga o nosso coração para a casa dele. Eu não esqueço um dia, as coisas como é que é. Joaquim um dia falou um versículo, né, da Bíblia, e eu sempre guardei aquilo no meu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia ele falou um versículo desse, a gente orando assim, eu nunca mais esqueci, um Salmo 118, 128. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, você se alegra quando o seu coração se sente feliz por estar naquele lugar. Não é um compromisso, não é uma obrigação, não é por medo, não é porque se você não vier, os outros vão falar. Não, é porque o seu coração, antes, você está na sua casa, almoçando no domingo, mas o seu coração já está aqui. Você está lá arrumando, mas o seu coração já veio. Por quê? Porque você sente alegria de estar na presença do Pai. Aquele filho que nós começamos essa história, quando ele se levantou e apontou lá no caminho, o pai na hora viu o coração. Não precisa falar nada, o pai mesmo se jogou, abraçou, beijou, falou, agora você tem de volta a minha presença. E Deus quer manifestar a presença dele na nossa vida. Feche os seus olhos, fale com o Senhor nessa hora. O Evangelho tem que entrar no nosso coração. Deus, é por isso que quando a gente ora pelas pessoas, a gente fala assim, ó, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você aceita Jesus no seu coração, porque não é na mente, no intelecto. A gente lê aqui e entender que nasceu um dia um galileu, e o nome dele é Jesus, e que ele foi filho de Maria, e que ele pregou o Evangelho, e que ele fez milagres. Isso é entender o Evangelho, isso é receber Jesus na sua mente, no seu intelecto. Mas não basta, Jesus tem que entrar no nosso coração. Como é que ele entra no nosso coração? É quando ele passa a ser importante para nós, porque aquilo que está no nosso coração é o que é importante para nós, e é disso que Deus está falando. E se o nosso coração estiver voltado para Ele, a presença dEle vai se manifestar. A presença dEle vai se manifestar quando você dobrar o seu joelho no seu quarto para orar, quando você lá for orar sozinho e começar a falar as palavras. Se o seu coração estiver naquele lugar, na presença, desejando Ele, Deus vai se aproximar. Deus vai vir lá no seu lugar de oração e vai tocar na sua vida, e vai fazer o que Ele fez com esse filho pródigo. Deus vai te dar o melhor, Deus vai festejar